Olá, professor, bem-vindo. Olá, professora, muito bem-vinda. Hoje, o assunto que nós vamos refletir é sobre o sistema de numeração ao longo da história. Vamos fazer uma reflexão sobre como é que o sistema de numeração se desenvolveu durante esse período todo até chegar agora, como a gente o vê, como a gente o utiliza. Você consegue ler todas essas palavras? Eu também não. Eu consigo ler algumas. Dois, two, que é dois em inglês. Dos, que é dois em espanhol. De, em francês. De, mas o resto eu não sei mais nenhuma. E os números? Ué, eu também consigo ler todos. Todos são iguais, todos são iguais a 2. Por quê? Porque a matemática é uma linguagem universal, mas isso nem sempre foi assim. E para chegar ao nosso sistema de numeração decimal, teve chão, viu? Vamos ver um pouco sobre isso? Como os homens primitivos não tinham noção de contagem, acredita-se que eles controlavam seus objetos, rebanho, guerreiros, por exemplo, estabelecendo uma correspondência bionívoca, ou seja, uma correspondência 1 a 1. Para cada objeto, para cada homem, para cada animal, eles ou separavam uma pedrinha, ou faziam um risco numa madeira ou num osso, ou separavam um graveto. Pelo menos essa é a história que contam os livros de história. Por exemplo, esse livro aqui, Introdução à História da Matemática, do Howard Ives, da editora Unicamp. Eu estou seguindo esse livro para dar umas informações um pouco mais precisas para vocês. E cada povo foi encontrando o seu jeito de contar. Eles descobriram que facilitava a contagem se fizessem agrupamentos. Formar grupos organizava o que devia ser contado. Formar grupos deixava mais fácil não esquecer de contar nenhum objeto, nenhum animal, nenhum homem e evitava contar o mesmo objeto ou a mesma pessoa mais de uma vez. Em geral, eles escolhiam uma base, faziam grupinhos de 2, depois grupinho de 3 e repetiam essas bases tantas vezes quanto fosse preciso, quanto fosse necessário. Nós tivemos a base binária, né, o sistema binário, que contava de 2 em 2, o ternário, que contava de 3 em 3, e aí depois começamos a contar de 5 em 5, por causa das mãos, e de 10 em 10, mas nem sempre foi assim. Teve povo que contava de 12 em 12, de 20 em 20, de 60 em 60. Vamos ver um pouco sobre isso? Observem esse esquema, só para vocês terem uma noção de quão primitivo, de quão antigo é o sistema de numeração. Nesse esquema, você vê que tem o ano de nascimento de Jesus Cristo, que é o ano Domini, que dá bem no meio, onde tem uma cruz. À esquerda, na parte verde, são os anos contados antes do nascimento de Cristo. E à direita, em azul, em forma crescente, em contagem de forma crescente, depois de Cristo, ou seja, os anos depois de Cristo. Nessa parte verde só tem registrado 10 décadas, e na parte azul também, 10 décadas antes de Cristo e 10 décadas depois de Cristo, quer dizer, só tem 100 anos. Só que a gente tem história de registro dos números pelos povos com 3.500 anos antes de Cristo, por exemplo, com os egípcios. Observando esse mapa, você pode ver que 3.500 anos antes de Cristo, ali no Egito, já se desenvolvia um sistema de numeração decimal na base 10.
Na Mesopotâmia, um pouquinho depois, 2700 mais ou menos antes de Cristo, onde hoje é o Iraque e o Kuwait, já se trabalhavam na base 12. Os maias, no México, na Honduras, na Guatemala, eles trabalhavam já na base 20. Se você olhar pertinho aí no Iraque, pertinho do Iraque, ali os babilônios, em 1972 a.C., eles trabalhavam com a base 60, ou seja, eles faziam agrupamentos de 60 em 60. Os chineses e os japoneses também trabalhavam numa base semelhante à base 10, 1400 anos antes de Cristo. Depois teve os romanos, 700 e quase 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, um pouco depois. Os gregos, um pouquinho, 500 a 300 anos antes de Cristo. A Índia também trabalhava na base 10, que foi, na realidade, foram deles que a gente herdou o sistema indo-arábico, né? No Oriente Médio, esse sistema chegou já depois de Cristo, na 670, mais ou menos depois de Cristo. Foi levado, inclusive, para a Espanha em 711 depois de Cristo, e depois na Pérsia, onde hoje é o Irã, que o Irã passou, a Pérsia passou a ser chamada Irã a partir de 1935, né? Então, mais ou menos 800 anos depois de Cristo, o sistema de numeração decimal chegou no Irã, né? E os astecas, bem depois, de 1300, até chegarem os espanhóis, eles também desenvolveram uma contagem, ficava no México. E aqui, no Peru, nós tivemos os incas, que utilizaram o sistema de numeração decimal com trabalho feito em cordas, por volta de 1438, e ficaram ali no Machu Picchu, ali no Peru, até 1533, quando teve a invasão espanhola na América do Sul. Em 1700 ele chega na Rússia. Então vocês veem como aquele miolinho ali foi forte no desenvolvimento dos sistemas de numeração.